Olá, irmãos, tudo bem? Então voltamos à leitura dos Evangelhos, né, da Bíblia. Lembrando que eu estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida. A edição é de 96. Começamos hoje o livro de João, o último dos Evangelhos. Já foi os três anteriores, é o último Evangelho da Bíblia, escrito por João, o terceiro discípulo, né? E todos eles, a maioria deles não tinha muita instrução, João também não tinha. Então, começando lá o capítulo 1, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não Jesus Cristo, tá? Porque daí ele fala assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É porque Jesus, com certeza, Jesus deve ter a tinha desenvolvimento para ajudar a fazer, né? Porque Jesus tem 13 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então Jesus já era antes da Terra existir. Então Jesus já estava, mas não só Jesus, como outros, né, ajudaram eles ajudam, né, na confecção dos planetas, dos mundos, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Luz dos homens, bem anteriormente a luz de todo o planeta. Né? Todo o planeta ele tem um Cristo que governa, né? Lembrando que Cristo é uma hierarquia do mundo espiritual, né? Tem um Cristo que governa. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui ele está dizendo que Jesus trouxe a luz, que é o conhecimento, mas o povo da época não entendeu, e até hoje muita gente não entende, né? Porque são reencarnação daquele povo mesmo, que vão reencarnando e vão fazendo as coisas erradas, continuam fazendo as coisas erradas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista, né? Batizava no deserto, falava do profeta que viria, né? Não era ele a luz. João não era a luz que ia trazer o conhecimento, né? Esse conhecimento. João trouxe outras coisas. João Batista era o João Veloz que clamava no deserto. Veio para alguns, né? Libertou alguns. Sempre quando tem um avatar que vem, Jesus Cristo, João Batista, Sai Baba, Buda, sei lá, tantos outros, né? Lanto, Rovena, tantos. Eles vêm para trazer a luz, para trazer o conhecimento, né? Mas para que não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então João veio testificar de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumiava a todo homem que vem ao mundo. Aí Jesus é o governador do nosso planeta. Cada planeta existe um governador. Jesus governa 3 planetas. Então, realmente, Jesus sabe de tudo que acontece com os homens, com os seres humanos na Terra. Ele sabe o que acontece com cada um de nós. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Sim, estava no mundo, né? Ele ajudou a conceber, com certeza, mas eles não quiseram saber. Preferiram ficar, né, nas tradições, no sangue da família, né, na tradição por sangue, o que faziam, e não quiseram saber, e até hoje não querem saber, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, a princípio, veio, né, falar para o povo judeu, mas eles não quiseram saber, e depois ele falou para os outros. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Deu a eles poder de serem filhos de Deus é um modo de falar da época, né? Porque Deus criou todos, né? Todos os espíritos, então todos são criados por Deus. Assim como todos são criados por Deus, todos também fazem a vontade de Deus, né? Então todos são Deus. Aos que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem no nome de Jesus, ou que trazem... Porque Jesus trouxe, pensa bem, Jesus trouxe a luz, que é o conhecimento. Mas Jesus não vem salvar pecados, porque aquilo que você cometeu, você vai ter que dar conta daquilo que você fez. Entende? Porque Jesus não vai levar sobre si os nossos pecados. Porque cada um tem que dar conta do seu pecado, da sua vivência que teve. Porque é muito fácil, né? Você fazer um monte de coisa errada, depois eu creio e começo a fazer as coisas. Então não funciona assim. Não é assim que funciona. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sim, nesse sentido, sim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deus cria todo o espírito simples e ignorante. Não é na barriga da mãe, como dizem algumas religiões. Deus cria um espírito e ele passa por várias etapas, né? Até ser um espírito, vamos falar assim, nominal, que saiba o que está fazendo, que é responsável por seus atos, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, as pessoas nem sabiam que ele existia, né? E o Verbo se fez carne porque Jesus, ele está num mundo muito elevado. Jesus é um espírito muito elevado. Então, ele está num corpo... O corpo de Jesus é mental. Ele já perdeu todos os 7 corpos. Ele está em corpo mental, corpo atômico, corpo mental. Por isso que ele é Verbo. Porque ele está em corpo mental. Ele é só energia. Não tem braço, não tem perna. E vimos a sua glória. Ele teve que se condensar durante 1000 anos para poder caber nesse corpo de carne, depois de onde é que ele estava. E vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai. Não é unigênito do Pai, irmãos. Aqui então é a transcrição do homem, né? Deus fez muito espírito, irmãos. E pense bem, irmãos, nós temos na nossa galáxia quantos planetas. Esses planetas são habitados. Cada planeta tem um Cristo. Tem muitos planetas, muitas galáxias, e todas elas são habitadas. E tem espíritos muito mais evoluídos do que Jesus, irmãos. Então Jesus aqui essa aqui foi colocado aqui pela pessoa, talvez transcreveu, foi colocado de má fé pela igreja romana, ou a pessoa que escreveu, né, entendeu que Jesus era o Filho de Deus, nesse caso, né, talvez porque ele falava que ele era o Filho de Deus, né, as pessoas entendem que ele era o Filho de Deus, porque Jesus falava como para crianças, né, porque as pessoas não conseguiam entender o que ele falava de verdade. Se ele falasse de verdade, né, em física quântica, eles não iam entender. Então Jesus não é o unigênito Filho de Deus. Jesus é mais um dos filhos de Deus. Porque se Jesus, como consideram que Jesus é Deus, daí tem 2. Se considera que o Espírito Santo é de Deus, então são 3. 3 em um só não existe, né? Um só corpo com 3 espíritos, daí não existe. Tem que existir só um Deus. Então Jesus é uma criação de Deus. O Espírito Santo, como criação de Deus, não existe. Todos os espíritos que Deus cria são santos, que fazem a vontade de Deus. Ou os que fazem a vontade de Deus, né? Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, cheio de graça. Graça dada por Deus, né? Essa graça dada por Deus. A graça de poder falar, agraciado com conhecimento, né? E de verdade, sim. O testemunho de João Batista. João testificou dele e chamou e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim. Antes de mim, porque João é um espírito muito menos antigo que Jesus. Jesus é um espírito muito mais antigo que Jesus, por isso que ele já era antes de Jesus, antes de qualquer um de nós aqui. A Terra é depois de Jesus, foi criada depois de Jesus. Porque foi primeiro do que eu, sim, e até hoje, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça.
Sim, recebemos dele de graça, ele não cobrou nada, ele dava da graça de Deus, do conhecimento de Deus, a luz de Deus, e não cobrava nada. Não é que nessas religiões que querem cobrar tudo, né? Ou faz um curso aí, o pessoal desses espíritos também faz um curso que querem cobrar o olho da cara para o pessoal fazer um curso, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então a lei de Moisés trouxe, né, principalmente os 10 mandamentos, mas depois ele se atrapalhou um pouco ali em todo o resto que foi colocado pelos judeus, né? Se atrapalharam um pouco ali. E não é que a lei toda foi toda por Moisés, né? Toda. Moisés falou algumas coisas guiado por Deus e as outras ele fez por ele mesmo, né? Para poder doutrinar o povo e acertar o povo do jeito que é, né? Porque o povo era muito rebelde, né? Espíritos muito rebeldes. Até hoje nós somos espíritos rebeldes. A graça e a verdade vieram por Jesus. Sim, a graça dada por Deus, a graça dada por Deus e a verdade que trouxe a luz. Tudo junto forma a luz. A graça e a verdade formam a luz. Deus nunca foi visto por ninguém. Não. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito não é Filho unigênito, irmãos. Não é. Jesus não é unigênito. Deus criou vários espíritos. Que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus falava de que Deus, que Deus falava por intermédio dele, porque Jesus fazia a vontade de Deus e falava das verdades de Deus. Então, quando ele fala das verdades de Deus, é como se Deus estivesse falando através dele. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu sou o Cristo. Porque eles falaram: tu és o Cristo? E ele falou: eu sou. E perguntaram-lhe: então, que és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram, porque não era profeta, não era Elias, né? A reencarnação de Elias era João. Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. É que quando João, né, pediu para os seguidores dele, perguntar para Jesus, né, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui está falando de João mesmo, né, então. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram, que perguntaram para João Batista mesmo, não foi para Jesus, para João Batista. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João era a encarnação de Elias, só que eles não sabiam, né? Ninguém sabia lá. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós estão a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, João já sabia quem era, né? O Cordeiro de Deus. Quando João bateu o olho, já sabia. Por que eu falo isso? Porque daí lá na frente, nos outros evangelhos, né? João está preso e pede para perguntar quem é Jesus, né? Então, são incoerências das pessoas que escreveram, né? Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, porque era mais antigo. Já falamos sobre isso. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
Esse é que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo, isso aqui foi colocado pela Igreja Romana. Isso aqui não existe, batizado com o Espírito Santo. Isso aqui não existe, isso aqui é colocado pela Igreja Romana. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Também não é o Filho de Deus, né? Não é. Jesus é um filho como todos nós somos, né? Jesus não é o Filho de Deus único. Acho que, irmãos, paramos por aqui, né? Nem chegamos nem no 2. No próximo nós continuamos no os primeiros apóstolos, no 1, capítulo 1, 35, tá bom? Então Deus abençoe e a paz de Deus, irmãos.